Glória a Deus. Queridos, podeis abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Nós temos hoje um texto muito interessante. Eu fiquei maravilhado com esse capítulo 4. Aleluia. Estive ontem à noite meditando nele. Hoje, enquanto trabalhava, também com a minha cabeça nesse capítulo 4, e é um capítulo fantástico que nós vamos meditar hoje. Amém, irmãos? Daniel, capítulo de número 4. Aleluia. Ainda tem alguns procurando, vou esperar todos para nós lermos juntos. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém. Agora todos acharam. Capítulo 4. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões na minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dizem-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões na minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhes os ramos, e sacudi as suas folhas e espantai o seu fruto. Afugem-se os animais debaixo dela e as aves do seu ramo, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dizem a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora.
e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos os homens havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais no campo, e cujos os ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que crescestes e te fizestes forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada serás como a de animal do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todo, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com a raiz da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: ai, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com as dos animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Versículo seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e que lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e podem humilhar os que andam na soberba. Amém? Leitura bastante extensa, o capítulo é bem grande, mas é uma leitura muito
interessante. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Abra o nosso entendimento, dê a nós sabedoria, abra a nossa mente para entender a Tua palavra e que nós nunca venhamos esquecer, meu Deus, disso, meu Pai. Disso que aconteceu, meu Deus, no passado e que o Senhor, meu Deus, também faz essas coisas no presente, se for preciso. Derrama a graça sobre nós, meu Deus, nos dá humildade. Nós venhamos receber humildade do céu, meu Deus, enquanto nós meditamos nessa palavra. Em nome de Jesus, mais uma vez, o teu servo. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, a gente volta aqui para o primeiro versículo e a gente vê o primeiro versículo. Ele é bastante interessante, porque Nabucodonosor ele foi rei de todo o Oriente, né? E só que o próprio autor do texto escreve como se Nabucodonosor fosse rei de toda a terra. E isso é muito interessante, porque lá no Oriente, nessa época, eles acreditavam que o Oriente era toda a terra. Então, várias vezes na Bíblia a gente vai ver assim algo por toda a terra, mas não é toda a terra da forma que nós conhecemos, é toda a forma do jeito que eles conheciam na época. Eles tinham entendimento que todo o Oriente era a extensão da terra. Por quê? Porque eles não tinham descoberto ainda o restante. Então, quando eles falavam do Oriente, para eles era a terra por completo. É muito interessante esse texto. No versículo 1 diz: Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Eu achei muito interessante esse capítulo, porque a minha visualização de imaginação desse capítulo é a seguinte: eu fico imaginando as coisas e aí eu imagino Daniel escrevendo o capítulo 1, aí ele escreve o capítulo 1, conta a história, aí passa... Ele já está escrevendo já com idade, então ele vai para o capítulo 2, escreve, aí ele vai para o capítulo 3, que nós meditamos semana passada, escreve o capítulo 3, os acontecimentos da fornalha de fogo, e aí chega no capítulo 4, ele não escreve, ele pega um documento e coloca no capítulo 4, e aí vai para o capítulo 5 e volta a escrever. Olha que interessante isso, porque esse texto não é de Daniel. Esse texto aqui, quem escreveu ele foi o próprio rei Nabucodonosor. É muito interessante isso, porque a Bíblia tem 40 autores, e um deles é o rei pagão. Um rei que adorava outros deuses. Tinha um rei que fez cativeiro o povo de Deus. E esse rei passou por processos tão difíceis, viu milagres do Deus Todo-Poderoso acontecer, que chegou em um momento em que ele falou: não tem jeito, tem que adorar esse Deus. A gente viu, tanto no capítulo 1, no 2 e no 3, que é um rei que ele é bipolar. Ele faz um monte de coisa errada, aí quebra a cara e ele adora a Deus. Aí ele volta e faz mais um monte de... Parece que esqueceu de Deus. Aí ele volta e faz mais um monte de coisa errada. E aí ele quebra a cara com Deus Todo-Poderoso, porque Deus humilha ele, Deus mostra o seu poder, aí ele vai e adora a Deus. E aí, de novo, o Senhor, ele nesse capítulo manda um alerta para o Nabucodonosor. Nós vamos ver isso hoje. E na primeira parte desse texto, é um texto de muita agitação. Nós podemos ver que Nabucodonosor ele está muito agitado. Desde o verso 4 até o verso 18, é um texto do qual ele está muito agitado ali no seu palácio, junto com os seus sábios da Babilônia. No versículo 2, pareceu-me bem, antes de nós entrarmos nessa questão da agitação, olha no versículo 2, ele escrevendo o texto: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Isso é muito interessante. Imagine um rei, ele passou um processo de virar um animal, mas um certo dia o reino dele restabelecido,
Na cabeça dele pareceu bem, mas ele foi tocado por alguém para ele escrever essa palavra. Não foi nem Daniel que escreveu, foi o próprio rei Nabucodonosor. Só que ele não somente escreveu e entregou para Daniel. O rei Nabucodonosor, esse texto aqui, ele escreveu esse documento. E ele entregou para o mundo todo. O mundo todo, o povo todo que era dominado por ele na época, recebeu esse documento e ficou sabendo o posicionamento do rei. Aí eu te falo, Deus é grande demais, porque Deus fez o rei maior da terra se humilhar a ponto de escrever um documento oficial para mostrar a todo mundo, é esse o Deus verdadeiro, é esse Deus, é o Deus de Daniel. E outro, ele usa não o nome Beltesazar, ele usa o nome Daniel. Ele fala, segundo o nome hebreu, Daniel. Ele não usa o nome que foi trocado, ele usa o nome original. Isso é muito forte, porque o maior rei, o rei mais soberbo, Deus humilhou ele a ponto dele ter que exaltar o Senhor e a ponto de o texto dele ser um texto bíblico. E a gente sabe que para estar na Bíblia tem que ser o quê? Inspirado. Tem que ser um texto inspirado. Então foi muito forte o que aconteceu aqui, foi muito forte o que esse homem passou para chegar a esse ponto, porque ele já tinha os deuses dele. Vamos lá, me pareceu bem, ele acha que pareceu bem, mas ele foi tocado e inspirado para escrever e mandar esse documento para todo o império dele. Versículo 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterreno, ou seja, por ele ser um rei muito inteligente, como eu já falei para vocês, a gente vê que a escrita dele é diferente da de Daniel. Então ele usa umas palavras diferentes. Para vocês terem ideia, eu li esse texto e aí eu li o começo e comecei a caminhar pela casa. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí eu fui para minha esposa. Falei, amor, parece que o Daniel está escrevendo como se ele fosse o Nabucodonosor. Aí eu fui pensar e depois fui pensar, não, amor, é o próprio Nabucodonosor que escreveu o texto. Isso é muito interessante. Na onde que a gente ia imaginar que o Nabucodonosor ia escrever um texto exaltando ao Senhor e mostrando os detalhes da humilhação dele próprio? Ou seja, do mesmo nível de soberba, passou a ter o mesmo nível, só que de humildade. Ele se rebaixou. Amém? Então, ele começa a exaltar quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterreno, ou seja, é um reino eterno. Ele usa palavras diferentes, mas a gente entende, ele está falando que é um reino eterno. E o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado. Olha que lindo. Estava um tempo de paz na Babilônia. Ele já tinha conquistado tudo. Olha o que ele fala no começo, porque ele fala no versículo 1, rei de todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Ou seja, não tinha mais inimigo para ele conquistar, não tinha mais o que fazer, ele estava sossegado no seu palácio, não tinha mais nada para ele fazer. E em minha casa e florescente no meu palácio. Ele mesmo, aqui ele está reconhecendo a grandeza dele quando ele fala florescente no meu palácio, porque ele é um rei na história conhecido por suas construções. Ele construía cidade, ele derrubava a cidade e construía do jeito dele, e as construções eram magníficas. Os estudiosos vê essas construções, projetam de como eram antigamente e falam, rapaz, como alguém teve essa inteligência de fazer? Porque o rei ele era de fato muito inteligente e ele era conhecido também por sonhar, né? Era alguém que sonhava. E aqui no versículo 4 começa toda a agitação. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa, no meu palácio. Versículo 5, tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões na minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que pudessem fazer saber a interpretação do sonho. Ou seja, como de costume, sonhei, vou chamar todo mundo, os melhorzinhos que tem aqui,
para saber o que é isso que eu sonhei. Ele costumava fazer isso, né? Como nós já vimos anteriormente. E aí eu nem... Vou contar uma coisa para vocês. Quarta-feira eu trabalhando, levei um homem do Açaí para o Vila Elisa. Aí parei no Vila Elisa esperando a corrida e tocou o mesmo homem para levar no Patagônia. Eu fui, aceitei a corrida e levei. No meio do caminho, o homem perguntando, e aí quanto tempo faz você... As perguntas que o pessoal faz para os Uber, né? Quanto tempo faz você trabalhar de Uber e tal, essas coisas e tal. Aí eu falei, já tem um tempo já, estou querendo mudar de profissão e tal. Aí o homem parou assim e falou, você sabe qual que é a minha profissão? Eu falei, qual é? Aí ele, eu sou numerólogo e astrólogo. Eu falei, não acredito, sério? Gente, eu não imaginava que durante a gente estudando Daniel, eu ia me deparar com alguém que tem essas profissões aqui que Nabucodonosor chamava para interpretar o sonho dele. E do jeitinho que é esses aqui, é o homem que eu levei. É o mesmo tipo de... Na hora eu falei com ele, profissão antiga a sua. Eu falei com ele, profissão antiga essa sua. Ele, você sabe o que é? Eu falei, sei, o astrólogo estuda os astros, o numerólogo estuda os números. Eu falei, mas você é igual aos caldeus lá do livro de Daniel? Ele, sim, é isso aí. Eu faço do jeitinho. E de fato, eu sou curioso, vocês sabem. E aí eu fui perguntando, e ele não, essa profissão é mais antiga do que você pensa, é mais antiga do que a Bíblia, porque é uma profissão desde lá dos Sumérios. Os Sumérios é o primeiro império, a primeira civilização, não tem registro de mais nada antes dele, e essa profissão já estava lá nos Sumérios. Eles estudam os números conforme o nome da pessoa, conforme a data de nascimento, para saber a numerologia que dá na linhagem da pessoa, para saber se tem sequência de número ruim, quer dizer uma coisa, sequência de número bom, quer dizer outras coisas, e eles fazem um mapeamento para a pessoa entrar numa frequência, para essa frequência favorecer as coisas na vida dela, ou se tiver sequência ruim, essa sequência vai favorecer as coisas para piorar as condições de vida da pessoa. E os reis antigos, era para isso que eles tinham esses numerólogos e astrólogos, porque eles queriam saber o que eles podiam fazer para o império deles crescer, o que eles podiam fazer com toda essa matemática e astrologia, como que o império deles podia fazer para crescer, para ficar grande. E é por isso que onde eles dominavam, eles pegavam, eu quero esses aqui, porque esses aqui vai me ajudar a crescer ainda mais. E foi isso que o Nabucodonosor fazia. Quando a gente vê lá no capítulo 1 do livro de Daniel, a gente vê que Nabucodonosor interroga Daniel, interroga Sadraque, Mesaque e Abednego, e o interessante é que Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fica acima do conhecimento desses, porque era um conhecimento da época. Só que lá na frente vem Paulo e fala, eu não prego para vocês com conhecimento usando, eu prego para vocês com conhecimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Então esse conhecimento aqui é muito valioso na época, e nos dias de hoje também é usado. Usado para quem? Quem é que usa esse conhecimento? Os artistas. Os artistas, eles usam esses numerólogos e astrólogos. O homem falou que ele tem um monte de cliente artista na internet, que os artistas trocam o nome para poder o nome favorecer. Para o nome que é fraco, eles trocam de nome para aquele nome ficar mais forte. Entendeu? Aí aquele nome deles vai favorecer a fama, vai favorecer o dinheiro, favorecer o talento, a sorte na vida. É isso que eles fazem. Mas nós não precisamos dessas coisas, porque a gente já serve o Deus Todo-Poderoso que dá a quem quer. E é isso que o texto está ensinando. É isso que o texto está ensinando. Olha só, para o povo quer fazer com todo o conhecimento humano que pode, formas de enriquecer, de favorecer na sua vida. E aí Deus está falando aqui para Nabucodonosor, eu estou te mostrando que eu dou o reino a quem eu quero, e eu dou a quem quero e eu tiro de quem eu quero. Ou seja, quebra todo esse conhecimento. É como se para Deus esse conhecimento não vale de nada, porque é conforme a vontade dele. E Deus humilha Nabucodonosor pela soberba e também para ele saber, os seus magos, os seus intérpretes não valem de nada. Não serve para nada, porque o que eu falo nem eles entendem.
É muito interessante isso. Eu não imaginei que eu ia passar por isso essa semana ou que eu ia passar algum dia. Mas eu achei muito interessante que enquanto a gente está estudando Daniel, eu tive uma experiência dessa. Então, Nabucodonosor, para nós ganhar tempo, ele tem um sonho. O sonho dele é uma árvore muito grande. Essa árvore dá frutos e essa árvore ela vai até o céu. Isso é muito interessante, porque ele sonha com uma árvore que vai até o céu. E essa árvore, ela faz sombra para os animais, ela alimenta os animais, faz sombra para os homens. É uma visão muito interessante. E aí ele chama o anjo, de fato Nabucodonosor que está escrevendo o texto, porque ele chama o anjo. Se fosse alguém que conhece já o Deus que serve, ele falaria um anjo, mas ele fala um vigiador do céu. Quem é vigiador do céu? Os anjos do Senhor. Então o anjo do Senhor vai e lança um decreto: corta essa árvore, corta os ramos, depena tudo, mas deixa o tronco e deixa as raízes. Por quê? Porque o reino dele voltaria. Então aquela grande árvore, ela representava, ela ia até o céu, porque ela é o próprio Nabucodonosor e o seu reino. E o reino de Nabucodonosor era um reino ali que estava cuidando. Era um tempo de paz, então os homens comiam desse reino, os animais pastavam, estava todo mundo vivendo bem, mas não todos. Todo mundo, mas não todos. Por quê? Porque todo império terreno tem gente sofrendo. Não existe nação perfeita no mundo. Nunca existiu. Nação perfeita nunca existiu no mundo. Sempre tem gente sofrendo. Geralmente é quem? O pobre. Coitado do pobre. Por isso que Jesus, quando vem ali no Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram. E Jesus começa o reino espiritual ali com aqueles que mais sofriam, com os doentes, com os perseguidos, com os que eram caluniados, com esses que mais sofriam. É que Jesus falou: vou começar o reino agora com esses, os que mais sofrem. É muito interessante isso. Então Nabucodonosor, ele tem essa visão. E nós vamos seguindo aqui, no versículo 8. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Ou seja, primeiro ele fala Daniel, porque ele apresenta no livro, ele está apresentando o Deus de Daniel. Então ele não fala Beltesazar, ele fala: apareceu na minha presença Daniel, cujo nome, como eu estou falando para o meu reino, como eu estou falando para o meu povo, para a minha nação, vou falar quem é Daniel. Então Daniel é Beltesazar, para o povo conhecer quem é. Como o nome de Daniel foi mudado logo no começo, ele tem que falar: Daniel é Beltesazar, porque senão o povo não vai saber nem quem é. E olha que interessante, ele coloca aqui Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há um espírito dos deuses santos. Nabucodonosor, ele é muito inteligente. Ele tem o conhecimento de numerologia, ele tem o conhecimento de astrologia, ele que interrogava os sábios. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego vai para a presença de Nabucodonosor, eles chegam na Babilônia, ficam um tempo isolado, comendo alface e tomate, ficam um tempo isolado. Depois eles vão para a presença do rei. Quando eles chegam na presença do rei, junto com os outros sábios da Babilônia, é o próprio Nabucodonosor que interroga eles. Por quê? Porque o inteligente é Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha muito conhecimento. Mas olha que interessante. Quando a gente lê o texto, a gente olha e fala: ele não sabe escrever igual os crentes. Porque ele está falando aqui, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. Ou seja, ele não conhece a teologia, o estudo sobre o Deus que Daniel sabe, ele não conhece. Ele conhece as coisas do reino dele. Mas entender do nosso Deus, ele não entende. Porque nós escreveríamos diferente.
Nós escreveríamos já como um salmista escreve, porque a gente lê a palavra de Deus e sabe como se escreve quando se refere a Deus. Ele escreve aqui de forma como quem não entende ainda. E eu contei o sonho diante dele. Versículo 9. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum segredo de ti é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Bom, nós já lemos o sonho, para a gente ganhar tempo, nós já lemos o sonho e nós já lemos a interpretação, que a interpretação era o próprio Nabucodonosor sendo cortado, ou seja, como uma árvore. O que ia acontecer com ele? No sonho de Nabucodonosor, a interpretação do sonho é que ele iria pastar como uma besta e comer mato, comer capim, igual o boi no campo. E que assim como os animais que estão lá no pasto, o orvalho cai sobre ele, ou seja, eles tomam toda a neblina e o sol é sobre eles, a mesma coisa ia ser com Nabucodonosor, a ponto de Nabucodonosor nascer pelos nele. Porque isso é uma adaptação do corpo. Se está sofrendo, o corpo sempre vai querer dar um jeito, né, de aliviar aquele sofrimento. Então o sofrimento é tanto que nasce pelos do corpo dele e ele vive de fato como um animal. A Bíblia refere isso a ele como se fosse uma besta. E olha que interessante esse paralelo de besta, não é? Porque Nabucodonosor é um rei mundial daquela época e de fato ele foi como a besta lá de Apocalipse. Nabucodonosor levantou uma estátua, a besta lá de Apocalipse, o líder mundial, também levanta uma estátua. O ser humano, o homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Só que Nabucodonosor, pela sua soberba, foi deixado de ser ali até aquele momento como imagem e semelhança de Deus, agora para passar a ser o quê? Como uma besta. Não é mais imagem e semelhança do Criador, agora é como um animal. Vamos ler um texto aqui bastante interessante, Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18. Pode ler, irmã Geralda. 18, né? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Forte esse texto, né? Os irmãos já conhecem. A gente sabe que os servos do Senhor são desde o início instruídos a humildade, né? E aqui foi justamente o que acontece com Nabucodonosor. Certo dia estava ele no palácio dele e ele se engrandeceu. Só que antes disso ele foi avisado. Avisado pelo quê? Pelo sonho. A gente lembra, quando eu e minha esposa estavam falando disso hoje. Quando foi com ela, meu Deus? Antes de Caim, foi com ela. Antes de Caim pecar, ele foi avisado. E Deus sempre avisa. Até ali, antes de Caim matar o irmão dele, ele foi avisado. Deus sabia que ia acontecer? Sabia, mas ele foi avisado. Aqui, o próprio Nabucodonosor foi avisado 2 vezes. Uma, o sonho. A segunda, a interpretação do sonho. Daniel, quando vai interpretar o sonho para Nabucodonosor, Daniel vira para ele e fala assim: meu senhor, que seja com outro rei e não com o senhor. Por quê? Isso mostra que Daniel ele já estava ali muito próximo de Nabucodonosor, embora não contaminado, embora não fazendo o que Nabucodonosor fazia, mas Daniel estava bem próximo dele a ponto de se importar com o rei, de se importar com Nabucodonosor. E Daniel vira para Nabucodonosor e fala:
meu rei, que seja com outro e não com o senhor. Por quê? Porque a interpretação é muito pesada, o que ia acontecer. A Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que Daniel ficou apavorado com o texto durante 1 hora. Pensa aí. Aí eu imagino, Nabucodonosor conta, você vai contar esse sonho, Daniel. E Daniel apavorado, sem saber como é que ia contar, mas ele tinha que contar. Só que Daniel, nós sabemos que ele, sendo o exemplo que é, ele falou a verdade. Os outros sábios nem souberam falar nada, nem a verdade, nem mentira, mas Daniel falou a verdade. Daniel também aproveitou para fazer algo, aconselhar. E isso eu e você tem que fazer. Porque o povo hoje está passando por problemas e muitos não sabem a solução. Muitos não sabem e muitos não vão aceitar a solução. Depois do sonho, depois da interpretação, passou-se 12 meses, 1 ano. O Nabucodonosor tinha recebido o conselho: meu senhor, larga os seus pecados, ajuda os pobres, para que a tranquilidade seja prolongada. Mas Nabucodonosor provavelmente não ouviu, não quis saber, né? Ele era um rei soberbo, um rei muito... Vamos ver Daniel 4, no versículo 27. Versículo 27. Olha o que Daniel fala para ele: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os seus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Vamos ver lá, Provérbios 29, 14. Vamos voltar lá em Provérbios 29, 14. Quem achar pode ler. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Está vendo aí? Porque os que julgam os pobres, Conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Daniel estava dando o conselho certinho para Nabucodonosor. Certinho. Julga os pobres, ajuda os pobres. E aí, isso não vai te acontecer. Porque Daniel conhecia a palavra de Deus. E nisso, mesmo assim, aconteceu. Porque Nabucodonosor não se desviou. Nabucodonosor, ele era preocupado com a sua glória e com as suas construções, os seus grandes feitos. Não estava nem aí para os pobres. A mesma coisa aos governos de hoje. A promessa na campanha é ajuda os pobres. Mas o pobre continua pobre. A promessa é uma, mas eles não cumprem. Eles não estão preocupados com isso. Olha só o que acontece. E lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 5, quem recebe uma exortação, vamos ver lá o que é dito pro apóstolo Paulo. Atos 9, 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Lembra do apóstolo Paulo antes da conversão? Cabeça dura, né? Assim era Nabucodonosor também, antes de ter a experiência com Deus. O apóstolo Paulo ali, ele fica cego, né? Por 3 dias, para reconhecer que o Senhor é o Senhor. A dureza para Nabucodonosor foi bem pior. No versículo 18, ou melhor, no versículo 28, é quando de fato acontece. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. E aí ele dá a data, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia,
Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ou seja, ele está se exaltando, ele está falando que foi ele que fez, ele está falando que foi para a glória dele, e ele está se colocando como acima de tudo e todos. Nós sabemos que ele, quando ele faz aquela estátua para o povo adorar, ele se coloca como Deus. Então nós já entendemos a mentalidade babilônia. A mentalidade babilônia é uma mentalidade que quer adoração. Só que enquanto Nabucodonosor estava falando isso, antes dele terminar de falar, o pior acontece com ele. No versículo seguinte, no versículo 31 diz: ainda estava a palavra na boca do rei, e a tua morada, ainda estava a palavra na boca do rei, quando uma voz do céu a ti se diz: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Ou seja, nesse momento se cumpre o sonho. Nesse momento a árvore é cortada. E 32: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como de animais no campo. Far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Ou seja, você vai passar por esse processo durante 7 tempos. 7 tempos a gente já sabe, é 7 anos. Meu Deus, é difícil de imaginar. A gente não conhece, nunca viu de perto alguém que passou por isso. Isso aqui é diferente de ser um morador de rua. Isso aqui é diferente de ser um índio. É diferente de ser... Existe um povo que eles são o último povo isolado. Estima-se uns últimos povos isolados. Eles vivem em uma ilha que nem o governo deixa chegar. Todo mundo que chega nessa ilha, esse povo mata. E o governo falou: não encosta, não, é proibido ir lá, é crime invadir lá. Não pode ir. Uma vez um missionário foi para pregar a palavra. Só que antes do missionário chegar, até os bichos, eles já mataram o missionário e não deu tempo nem o missionário pregar para eles. Ou seja, o que Nabucodonosor passou ainda é pior do que a vida dessas pessoas. Porque é um ser humano vivendo de fato como um animal, como um boi, como um bicho, que não tem razão, que não tem raciocínio. Nós sabemos que os animais, eles não raciocinam como o ser humano, não tem o lado racional, não escolhe, é tudo instinto, tudo é o instinto, é uma forma automática de se viver. E Nabucodonosor viveu essa maldição de viver como de fato um bicho vive, sem raciocínio, sem saber o que pensar. Nós podemos ver que nós nunca vimos nada como isso. Uma pessoa louca ainda não é ainda como viveu ele, porque de fato ele comeu capim, ele viveu como um animal. E muitas vezes até as pessoas loucas, elas ainda têm uma maneira de ser humano de viver, embora esteja louco, embora esteja com o psicológico todo abalado, mas a pessoa ela ainda consegue se comportar como um ser humano se comporta, ainda se veste, mas ele não. Era sem roupa, era pelo no corpo e comendo capim como um bicho. Algo terrível, por causa do tamanho da soberba dele. Na mesma hora se cumpriu, versículo 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as aves do céu. Versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, olha que interessante, ele começou escrevendo na
Própria pessoa, na primeira pessoa. Eu, Nabucodonosor, me pareceu bem escrever. Agora, aí ele escreveu a história narrada, e aí ele volta agora para ele escrevendo na primeira pessoa. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Olha que interessante isso. Vamos lá em Salmos 123. Salmos 123. Olha o que resolve. Para ti, que habita nos céus, levanto os meus olhos. Esse aqui é o salmista no Cântico dos Degraus. Inclusive, Cântico dos Degraus aqui é escrito depois desse cativeiro que Nabucodonosor fez com o povo. O Cântico dos Degraus aqui, esse tanto de salmo que você está vendo aí, 120, 121, 122, é tudo cânticos que quando o povo foi liberto das mãos da Babilônia, o povo voltou para Jerusalém cantando esses cânticos. E um deles é, para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Vamos ver outro aqui. Isaías 45, 22. A irmã Geralda leu 45 hoje, irmã Geralda? Isaías o quê? Isaías 45, 22. Hoje a senhora leu o 45 aqui? Tá vendo? Mais um dia. 18, né? Isso. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e fez Deus, a estabeleceu e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Leu 22. Eu sou o Senhor e não a outra. Versículo 22. 22? Do 45 aí. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os que temos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha que interessante. O próprio profeta Isaías, ele está falando de uma forma de salvação que até o próprio Nabucodonosor pôde fazer parte dela. Qual forma de salvação é essa? Olhai para mim. Olhai para os céus. Aleluia. Olha que tremendo isso. Aleluia. Até um rei pagão exaltado, soberbo, que maltratava os pobres, pode olhar para o céu e receber a salvação. É muita graça do Senhor, não é? É muita graça do Senhor. Lá em Lucas 15, 17, para a gente ganhar tempo, até o hino, o irmão até cantou aqui também. Vou me levantar e irei ao meu pai. Glória a Deus. Olha que interessante. É o que está acontecendo aqui com Nabucodonosor. Arrependimento. Depois do tempo estabelecido, ele recebe de volta o raciocínio e fala, agora, o Nabucodonosor, ele faz o quê? Levantei os meus olhos aos céus. A coisa está difícil, a humilhação está grande, o problema está grande. Levanta os olhos ao céu. Olho para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, muitas vezes a gente está com o olho nas coisas daqui, a gente está focado nas coisas daqui. Eu tenho que fazer isso daqui, é isso daqui, mas muitas vezes o Senhor está de lá esperando que você olhe para Ele. A gente tem que olhar para Ele. O rei, numa situação daquela, pôde olhar para o Senhor, e tornou-me a vir o meu entendimento. A Bíblia fala que o filho pródigo caiu em si. Ele caiu em si. Tem pessoas, até cristãos, que estão rodando assim no automático, aquela turbulência na vida assim, ela não consegue raciocinar, nem pensar no Senhor. Mas até no meio do sofrimento, a gente vê que é possível a gente cair em si e se voltar para o Senhor em arrependimento. E tem que aproveitar enquanto a porta da graça está aberta.
tornou-me a vir o meu entendimento. E o que ele faz? Qual é a primeira coisa que Nabucodonosor faz? Começa a adorar o Senhor. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ou seja, até o próprio Nabucodonosor entendeu uma coisa que eu e você tem que entender: arrepender, e depois que arrepende, vai adorar. Arrepende, depois que arrepende, vai fazer o quê? Vai adorar. Adorar o Senhor, vai adorar o Senhor. Primeira coisa que ele fez quando voltou ao entendimento dele: vou adorar o Senhor. Meu Deus, isso é fantástico. Versículo 35. E todos os moradores da terra, olha o entendimento dele. Quando o entendimento dele veio, não é que ele passou a pensar como homem. O entendimento aqui é duas coisas. Veio um entendimento normal, igual eu e você tá raciocinando normal como pessoa aqui, mas veio um entendimento da graça. Veio um entendimento do Deus que é soberano e é acima de tudo e de todos. Então primeiro ele louva e ele entende quem é Deus. Aí agora ele entende quem é o Senhor. O Senhor para ele agora é o quê? E todos os moradores da terra são reputados em nada. Ou seja, parece que ele teve o mesmo entendimento que o profeta Isaías fala. Profeta Isaías não, acho que é o salmista. Ou é o profeta Isaías ou é o salmista que fala que a terra para o Senhor é como um pingo num balde d'água. Ou seja, é pouca coisa. As pessoas são como nada, é como poeira. É como uma poeira para o Senhor. Ele é muito grande. Esse entendimento que veio sobre o Nabucodonosor. Não foi só um entendimento de raciocinar como ser humano, mas foi um entendimento de que esse Deus ele é muito grande. Então olha o que ele fala: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Ou seja, é todo mundo pequenininho. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Ou seja, olha o que ele está tendo aqui agora: consciência espiritual. Ele está tendo aquela consciência que eu e você tem dos anjos celestiais, batalha espiritual, que a vontade de Deus ela é estabelecida no reino espiritual. E ele está falando disso aqui, ó. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazer? De fato. Então, no mesmo tempo, versículo 36, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Aí a gente vê o seguinte, um paralelo aqui de Antigo Testamento com Novo Testamento. A gente olha e vê um rei desse adorando o Senhor. O Senhor faz prostrar para adorar a Ele quem Ele quer. Quem pode ser a pior pessoa da face da terra. Se Ele quiser fazer essa pessoa se prostrar e adorar Ele, Ele faz. Porque não tinha um homem mais duro na época para Deus fazer se curvar a Ele. Não tinha. E é o que está lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 10 e 11. E toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Deus vai fazer todo joelho se dobrar diante da presença dele. Não vai ter nenhum de fora. Não vai ter nenhum para falar assim: eu vou ficar aqui, não vou me dobrar. Não tem. Porque, de fato, quando acontecer o tempo de glorificação, todo joelho vai ter que se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse contexto aqui, em toda essa questão, o Senhor pega o homem mais duro da face da terra e faz se dobrar. Não só isso, faz esse homem escrever um documento e enviar para todo o reino, para todo o império, falando a humilhação que ele passou, falando que ele viveu como bicho, que ele comeu capim. Imagine para um rei majestoso como Nabucodonosor ter que escrever um documento oficial e passar para todo mundo e falar: eu vivi como um boi, eu vivi. Agora
aplicando para nós. A gente tendo conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus é capaz de fazer com um rei, não com nós pequenos. Estou falando do que Deus é capaz de fazer com o rei. Para ele humilhar nós, é muito fácil. É muito fácil. O que ele estabelece para nós? É melhor você vir se humilhar do que eu ter que te humilhar. E tem duas opções para nós crentes. Ou a gente vai e se humilha. Não se humilha diante do homem, irmãos. Não precisa. Se humilhar diante de Deus não é se humilhar diante do homem. Tem vezes que diante do homem a gente tem que ficar calado. A gente só vai receber ali aquela acusação. A gente só vai receber ali aquela afronta e ficar calado. Mas não tem um texto bíblico na Bíblia falando: oh, meu irmão, pelo amor de Deus, é porque eu sou pequenininho, é porque eu sou só uma poeirinha. Não tem. Você pode ficar calado. Mas você se humilhar para o homem, a Bíblia não manda. Mas a Bíblia fala: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor e Ele te exaltará. Então não é aquela questão: os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Não é simples assim. Tem gente nos dias de hoje se humilhando para o homem, falando: eu vou ser exaltado. E ele está se humilhando para o homem. Não vai ser exaltado nunca, porque o homem não tem pena. O homem não tem pena. Mas Deus, quando ele vê um servo dele se humilhando diante da potente mão dele, diante da presença dele, aí ele fala: está se humilhando, eu vou exaltar. Aí é diferente, irmão. Se você se humilhar para o homem, irmão, aí que o homem vai pisar em você mesmo, vai falar aqui, ó. Quanto mais você se humilha para o homem, mais o homem toma raiva de você e vai se humilhar, vai pisando e vai xingando ainda mais. Confessa o povo, mas não confessa a Deus. Tem gente que se humilha, confessa coisa para homem, mas para Deus não vai. Não, é diante de Deus. É de Deus, porque Deus te valoriza, o homem não. Se você não reconhece o seu valor, outro homem não vai reconhecer. Não vai. Se eu não reconhecer o meu valor, quem é que vai me dar valor? Isso, irmãos, é até entre família. Não adianta se humilhar para o ser humano. Você respeita, você honra. Se é alguém de autoridade acima de você, por exemplo, pai e mãe, obedece tudo. Agora, se humilhar, não, vou me colocar aqui como um tapete para fulano pisar, que uma hora ele vai ver que eu sou bom. Não, meu irmão, nunca, isso nunca vai acontecer. Olha para você ver, não tem um relato aqui de Daniel se humilhando para rei. Enquanto os caldeus iam lá: ó rei, vive eternamente, já puxando o saco do rei. Daniel não. Mas Daniel, sem se humilhar, ele foi adquirindo uma intimidade com o rei Nabucodonosor, a ponto de Daniel se importar com o rei. Ô rei, que seja com outro e não com o senhor. Mas eu vou falar a verdade aqui. E quando chegou na hora da exortação, Daniel falou: arrepende do teu pecado, vai ajudar os pobres. Ou seja, se fosse outro, fala: não, rei, o senhor faz tudo perfeitamente. Não, Daniel, na hora de mandar a palavra, mandou para o rei. Natan, o profeta Natan, quando chega diante de Davi, fala: esse homem sem vergonha é você. Davi podia matar ele, mas só que quando alguém está falando de Deus, fala sem medo. Natan podia: ô rei Davi, é que assim, você aprontou aí, vamos falar baixinho aqui, você aprontou, Deus está aí com raiva de você, viu? A coisa vai estreitar para o seu lado. Não. Natan chega com toda ousadia e faz uma metáfora. E aí Davi se precipita e Natan fala: esse homem sem vergonha é você. Ou seja, a humilhação tem que ser diante de Deus. Deus avisou para Nabucodonosor e estava só esperando a hora de cumprir. Quando Nabucodonosor se exaltou, antes dele terminar de falar, pronto, virou bicho. Virou animal do mato. Mas quando Nabucodonosor ele se arrependeu, o entendimento dele veio. Mas só que junto com o entendimento,
racional de ser humano, veio um entendimento até espiritual. Agora ele reconheceu quem é Deus. E no último versículo diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e exalto é a mesma coisa, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízos, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, aqui com esse texto, a gente tem que deixar claro na nossa mente: o que aconteceu com Nabucodonosor é tão forte que é um texto bíblico de um rei pagão, mas está na Bíblia. Por quê? Porque é um relato importante que Deus humilhou o rei mais exaltado da época e fez esse rei se humilhar. Agora, nós aprendemos duas coisas: não se exaltar e não humilhar ninguém. Meu irmão, a coisa fica séria para alguém quando humilha outra pessoa. Tudo pode ser conversado, tudo pode ser resolvido. Você exortar alguém é diferente de humilhar. Você trazer uma correção é diferente de humilhar. Agora, você humilhar outra pessoa, gente, eu ando por essa cidade toda. É tanta coisa que eu vejo. Esses dias uma mãe entrou no carro e o menino dela, eu não sei se ele é autista ou não, o menino começou a chorar, a mãe começou a fazer, sabe o quê? Para, menino, seu feio, para, seu feio, desse jeito. E é filho dela. Filho dela. O marido dos filhos. Isso ela fazendo com o filho dela. Ontem, eu trabalhando, entrou uma família. Não estava o pai, mas estava a mãe e 3 filhos. A mulher entrou no carro e a filha mais velha, já grande, era a mãe, a filha e os netos. E a mãe já grande, a filha que já tinha filhos, falando para a mãe, que já é vó das crianças, falando bem assim: eu pego aquela mulher e eu mato. Eu falei: misericórdia, o povo já entra no carro desse jeito. Aí a filha da mulher falando: eu pego ela e eu mato. Aí elas lá discutindo, eu fui entendendo. O pai da mulher é separado, e aí ele tá com outra mulher, em outra casa. E aí a outra mulher tá maltratando o pai dela. E aí ela tava falando: eu pego e mato, eu mato aquela mulher. E a mãe falando: não, mas você tem que cuidar dos seus filhos, você vai preso, vai cuidar dos seus... Não, eu mato aquela mulher. Aí eu fui entender. Aí a mulher crente começou a falar: mas ele tá pagando. Ele tá pagando pelo que ele fez comigo. Você lembra que ele batia na minha cabeça, que eu não conseguia... Eu ia para a igreja pregar a palavra, ele batia na minha cabeça que eu não conseguia nem pentear o cabelo, eu ficava com a cabeça toda machucada. Ou seja, aqui um relato de humilhação dentro de casa. Aí o que aconteceu? O homem se arrependeu, virou crente e arrumou uma mulher. A mulher usa droga e agora a mulher bate nele. Gente, é umas histórias que eu escuto. Aí a mulher fala: não, mas eu tenho pena, mas tem hora que eu também não tenho. Ele está pagando pelo que ele fez comigo, ele deixava a gente passar fome. E a mulher falando, e eu falei: gente, é a graça de Deus na nossa vida. Porque muitas famílias estão desse jeito, nesse nível de humilhação dentro de casa. Nesse nível, e Deus ele abate. O homem virou crente, arrependeu, mas está lá sofrendo. E aí só teve um momento, quando eu parei o carro, que aí a mulher virou para mim e falou: não é, meu filho, que Deus humilha também? Eu falei: Deus humilha, igual fez com Davi. Davi pecou e lá na frente, depois de arrepender, ele ainda pagou pelos pecados. Tá vendo? E Deus abençoe, meu abençoado. E desceu lá para a UPA. E aí, irmãos, então a humilhação ela é um caso sério. Não humilha ninguém. A gente vai comprar um pão, tem um povo assim que é estressado. Se a pessoa errar, já chega estressado, humilhando os funcionários em todo lugar. Os funcionários hoje
para todo lado, os funcionários já andam na defensiva, porque é tanta humilhação que funcionário passa por aí, no atendimento ao público, que já anda na defensiva. Você vai no SUS, o funcionário já está com a cara fechada, já está com a cara amarrada. Se alguém brigar aqui, eu brigo também. O povo já anda com medo de ser humilhado, e isso é inadmissível no meio do povo de Deus. Isso é inadmissível no meio do povo de Deus. Amém? Porque isso é uma coisa que o Senhor, Ele não tolera. O Senhor Deus humilhou um rei, Nabucodonosor, e olha a grandeza disso. Ele humilhou o rei e o rei anunciou para todo o reino ali, para que não houvesse soberba. Isso aqui, fica esse aprendizado para nós. Não se exalte. Um ensinamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou a gente a fazer o quê? Quando chegar em um lugar, não vai querer ocupar as cadeiras importantes. Ocupe as mais simples. Se você for importante, vão te chamar para as cadeiras importantes e você vai receber uma dupla honra. Olha que ensinamento maravilhoso. E aí nos dias de hoje o povo quer o quê? Não, já querem ir para as cadeiras boas. Cadê as cadeiras boas que eu tenho que sentar nos lugares bons. Se coloca nas cadeirinhas mais humildes, a pessoa já fica de cara fechada. Então, meu irmão, se coloca numa posição de simplicidade, que quando for para você ser honrado, a honra é maior. Porque tá ali o irmão Lázaro. Aí, digamos que o irmão Lázaro chega e fala, não, eu sou importante hoje na igreja, porque eu quero abrir o culto. Eu vou sentar na cadeira mais importante. Mas aí, digamos que o pregador está aqui e fala assim, vem cá, irmão Lázaro, senta aqui, me acompanha aqui. Aí ele recebeu uma dupla honra. Ao invés dele ele foi convidado para o lugar. Vocês estão entendendo? Então, na simplicidade, Deus ele vai honrando a gente. Não queira se engrandecer. Amém, irmãos? Amém. Que fique esse aprendizado aqui para a gente. Semana que vem nós vamos ver o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Amém? Amém. Muito interessante. Eu fiquei muito impressionado com esse autor da Bíblia, o próprio rei Nabucodonosor, deixando um documento oficial na palavra de Deus. Daniel trazendo esse documento oficial no livro, porque isso aqui não é que Nabucodonosor estava escrevendo a Bíblia, falando, Nabucodonosor, não, eu vou escrever a Bíblia, porque tem que ter o meu registro lá na Bíblia. Não foi isso. Nabucodonosor escreveu um documento se humilhando, e aí Daniel foi e colocou esse documento no livro dele, com as palavras do próprio rei Nabucodonosor. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa ou acrescentar? Bem esclarecido. Bem esclarecido, né, meus irmãos? Então vamos se colocar de pé, nós vamos orar pelo evento que vai acontecer, orar pela nossa casa, pela nossa família. Amém? Vai ter o evento em outubro aqui na cidade da Igreja Deus e Amor, e nós vamos orar para Deus operar sinais e maravilhas e ser um evento abençoado. Amém, meus irmãos? Você que trouxe a sua oferta pode também colocar nas suas mãos e se preparando. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra. Que o nosso coração, meu Deus, venha ser um coração quebrantado, meu Pai. Nós venhamos, meu Deus, estar no lugar, na posição que o Senhor nos colocou. Que nós venhamos, meu Deus, não querer se exaltar, meu Deus, nem humilhar ninguém, ó Pai. Mas que nós venhamos, meu Deus, estar, meu Deus, da maneira, meu Deus, que o Senhor quer que nós estejamos, ó Pai. Servos humildes, ó Pai. Nós sabemos, meu Deus, que a humildade também ela é uma arma, meu Pai, contra Satanás. E nós queremos, meu Deus, conservar, meu Deus, no nosso espírito, um espírito humilde, meu Pai. Não se engrandecer, não deixar, meu Deus, o nosso próximo, meu Pai,
ser, meu Deus, humilhado, meu Pai, mas que nós venhamos, meu Deus, nos humilhar diante da Tua potente mão, ó Pai, e que a exaltação venha ser de Ti. Nós não venhamos, meu Deus, ser exaltados pelo homem, que é uma exaltação passageira, que é uma exaltação fraca, meu Pai, mas nós venhamos, meu Deus, ser exaltados por Ti, meu Deus, que tem um reino inabalável, que reina sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Quebrando o nosso coração, quebrando o coração, meu Deus, daquele que está exaltado, que nós venhamos, meu Deus, nos humilhar diante de Ti, Pai. Quebra, meu Deus, toda exaltação, e que o Senhor venha dar graça aos humildes, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Podeis